Olá pessoal, sou André Seni e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da Páscoa. Essa data tão importante, se não vital, na vida de todo cristão. É uma data extremamente bacana de ser celebrada e lembrada por todos nós. Mas para explicar a Páscoa, eu não posso deixar de explicar um conceito muito básico da nossa vida cristã para o nosso entendimento de como se torna importante a celebração da Páscoa em nossas vidas. Devo lembrar a todos que lá no Jardim do Éden, como nós aprendemos dos nossos pais ou até mesmo nas escolas dominicais para aqueles que tiveram o privilégio de tê-las, é que o homem ele se desgarra de Deus, ele age de uma forma independente, buscando a sua independência de Deus quando ele desobedece Deus no Jardim do Éden. Deus deu tudo o que ele precisava, mas para testar a sua fidelidade, Deus deixou apenas uma condição para que ele permanecesse com esse vínculo com ele. E ele deixa muito claro o seguinte, que no dia que ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. E isso é uma sentença que foi dada sobre a vida de toda a humanidade. E ao comer do fruto, tanto Adão quanto Eva, ele peca contra Deus e desconecta toda a humanidade do Criador. Mas isso não é apenas uma má notícia, existe uma boa notícia, porque ninguém pode pegar Deus de surpresa. Deus, conhecendo o coração do homem, já havia traçado um grande plano de salvação. E é disso que a Bíblia se trata. A Bíblia se trata da redenção do homem, da história do povo de Deus e da redenção do homem por intermédio de Jesus. Porque se alguém precisava morrer como pagamento dessa dívida, Deus já estabeleceu um plano a partir dali de uma obra que seria salvadora para toda a humanidade. Para você entender a Páscoa, você precisa entender a sua origem. O povo de Deus, em determinado momento, ele passa a ser escravo no Egito. E existiu o faraó, que é a representação da escravidão, é a representação do inimigo das nossas almas. Ele aprisiona o povo e deixa o povo cativo, escravo durante anos. E o povo clama por justiça, o povo clamava pela libertação. E Deus liberta o seu povo enviando Moisés vários sinais para envergonhar esses deuses com letra minúscula que existiam no Egito. E a última praga, Deus determina que o primogênito morreria. Mas para que isso não acontecesse, o povo de Deus é indicado a fazer um sacrifício de um cordeiro sem mácula e passar o seu sangue sobre uns umbrais das portas de suas casas, de forma que ficava visível que ali residia alguém pertencente ao povo hebreu. E ali acontece algo sobrenatural. Deus passa por ali e o espírito de morte não entra na casa deles e fere todo o Egito. E aí o povo é liberto. Após isso, o povo é recomendado a comemorar a Páscoa. E a Páscoa deveria ser comemorada no mês do Habib, que seria nosso abril praticamente. Ali é dito que ao 10º dia era necessário que separasse um cordeiro sem mácula, sem nenhum tipo de defeito. E depois do 10º dia, no 14º, ou seja, 4 dias depois, ele deveria ser sacrificado pela tarde. O povo deveria comê-lo, não de qualquer maneira, mas de uma maneira muito específica que Deus determina. E Deus também recomenda que ele fosse preparado na sua inteireza, ou seja, com a cabeça, com as patas, com as suas vísceras, ou seja, tudo aquilo que existia internamente dele. E Deus dá uma outra recomendação, que isso seja feito em família, e você convide aquele que, se porventura a sua família fosse pequena, convide o seu vizinho, comam junto e celebre essa Páscoa. O osso daquele cordeiro não deveria ser quebrado. Isso é um outro símbolo muito importante. E depois disso, naturalmente, o povo era recomendado a comer pães sem fermento e ervas amargas. E também a comemorar já com roupa para partir, porque logo depois que o povo é liberto do Egito, eles saem dali e começam a sua peregrinação. Com roupas de sair mesmo, sandálias, roupas de peregrinação. Então o povo é liberto e passa a partir dali a viver como um povo separado, um povo escolhido e um povo liberto. E aí nós temos o cumprimento de toda essa mensagem, toda essa sombra que foi isso que aconteceu lá atrás. Isso foi uma pequena sombra, uma pequena ilustração para que vocês entendessem algo que estaria por vir, que foi a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, ele cumpre essa promessa, essa palavra, essa determinação, essa indicação de que haveria um cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E aquela historinha que eu contei para você do Adão que pecou e por intermédio desse pecado, nós todos nascemos como pecadores, a Bíblia diz que também por intermédio de um só homem, o pecado foi retirado do mundo, a saber, Jesus Cristo. Jesus, ele cumpre essa promessa, porque Jesus entra em Jerusalém para se entregar por mim e por você no 10º dia. Ele adentra no 10º dia de abril,
ou seja, no mês de Abib, para os judeus, para o povo hebreu, Jesus entra ao 10º dia. E ao 14º dia, ele se entrega como aquele cordeiro. E exatamente a hora que Jesus entrega seu espírito e sua alma, exatamente no final da tarde. Nós temos o pleno conhecimento de que Cristo não foi meramente um sábio, não foi meramente uma pessoa proeminente na sua época. Ele é um Jesus histórico, mas ele também é um Jesus, o Cristo, o Salvador. Cristo não teve nenhum osso quebrado como aquela indicação. Deus cumprido sobre Cristo essa ordenança do Cordeiro Pascal. Então, por intermédio de todas essas ações de Cristo, ele é traspassado por nós, não teve os seus ossos quebrados, mas ele foi entregue como um cordeiro imaculado por intermédio dos nossos pecados. Você ouviu o que eu disse no começo? Se o homem pecasse, a ele era imputada uma condição de morte, mas Cristo veio e morreu por mim e por você. E da mesma forma como esse cordeiro que tirava o pecado do mundo no Antigo Testamento, Cristo é esse cordeiro perfeito e definitivo, porque a partir dele nós não temos mais a necessidade de sacrificarmos pelos pecados, porque ele já fez isso por nós. Assim como o povo foi liberto do Egito, Jesus nos libertou do pecado e do juízo. Deus nos libertou de Faraó, que é representado pelo inimigo das nossas almas, que detinha o poder da escravidão sobre nós. Cristo paga essa dívida. E ali é feito um pagamento de uma ordem jurídica. Cristo diz, está consumado, o seu pecado, a sua dívida foi paga por intermédio da minha ação por você. Você e eu não merecíamos, mas Deus não tem uma paixão por nós. Deus tem um amor imensurável. E ele fez isso por mim e por você. Ainda que nós não merecêssemos, por intermédio dele, nós recebemos a dádiva da vida. E isso é uma escolha que eu e você devemos fazer, porque Deus é um Deus educado. Ele não vai arrombar a porta do seu coração e te obrigar, assim como ele não obrigou Adão a obedecê-lo. Ele te dá a opção de você se voltar a ele e entender o sacrifício que ele fez por você. Você nasceu, infelizmente, não há um homem justo sequer. A Bíblia diz que não há um homem sequer justo nesse planeta que possa se justificar a si mesmo. Mas é tão simples, gente, quando nós entendemos que esse plano de Deus para a nossa vida de comunhão e relacionamento, ele abraça todos nós. Ele deseja fazer de nós, assim como ele fez com aquele povo que foi escolhido por Deus. Ele deseja que o seu povo, nós, a saber, eu e você, nos tornemos os seus filhos. Nos tornemos filhos por adoção, porque Deus nos adotou. Cristo foi o primeiro filho e ele nos tem, eu e você, como filhos por adoção. Ele tem esse desejo de nos libertar da escravidão. Passamos a ser escravos, sim, mas não mais o escravo do pecado, não mais o escravo de Satanás, do inimigo das nossas almas, mas nós passamos por uma escravidão boa, a qual um Deus que não nos deseja fazer mal. Não é um Deus que nos submete de uma maneira assim ruim. Ele deseja que sejamos escravos, mas escravos com um caráter de adoção. Ele nos adota como filhos e a partir dali ele salva as nossas vidas por intermédio do sacrifício do seu filho que passou por aqui sem nenhum tipo de defeito. O nosso primeiro passo, gente, é entender que Cristo morreu por mim e por você, como esse cordeiro pascal que era sacrificado lá atrás. Nós devemos participar da sua maneira e não na maneira que nos convém, entendendo a nossa maneira como Cristo, como servir a Cristo, não. Deus dava uma ordenança de que ele deveria ser sacrificado de uma maneira específica e é assim que devemos seguir. Nós temos que servir a Cristo da maneira dele. E o cordeiro ele era queimado e servido com a cabeça, suas vísceras e suas pernas, exatamente para que nós possamos andar como Cristo andou, a pensar como ele pensou, com a sua cabeça, assumindo ele como a cabeça da condução das nossas vidas. E as vísceras tinham o sentido do espírito, do seu âmago, do seu interior, da sua mente. Então Cristo também deseja que nós tenhamos totalmente a sua vida impercutida em nós. E isso é representado pela Páscoa. É por isso que você tem aquele famoso pão que representa o corpo de Cristo, a sua inteireza de corpo, onde você assume o andar de Cristo, onde você assume a sua condução, ele como cabeça da sua vida, ele com essas suas vísceras, algo vital, o seu espírito, a sua mentalidade, ela entra em nós. E também o seu sangue, aquele sangue que é um sinal daquela decisão que tomamos, assim como aquele sinal lá do Antigo Testamento no Egito, que livrou aqueles primogênitos de cada família, esse sangue que ele nos permeia, esse sangue que ele nos pinta, que ele nos deixa claro que nós fomos salvos e libertos, que mesmo que o espírito da morte passe por nós, ele não nos afligirá.
E não digo a morte física, porque eu e você somos suscetíveis a isso, porque somos humanos. E a única certeza que nós temos é que um dia morreremos. Mas a certeza que nós temos é que mesmo que a morte nos assole, ela não é definitiva nas nossas vidas, porque somos peregrinos. A nossa vida e a nossa esperança é que um dia nos encontraremos com esse Criador e viveremos na plenitude dos tempos e com Ele novamente. Assim como foi no Éden, poder falar com Ele face a face, viver em comunhão com Ele, esse é o nosso desejo. Então, se até hoje, meu irmão, você não entendeu que a Páscoa foi a entrega de Cristo definitiva, que Ele se entregou por mim e por você, cometendo nenhum pecado, ninguém tirou a vida de Cristo, Ele a entregou por você e por mim. E dessa forma, Ele comprou a sua salvação, porque Ele pagou a sua dívida. Era necessário que alguém morresse e Ele se entregou por você. Então Ele pagou um alto preço por você. Tudo aquilo que você julga ser um pecado na sua vida imperdoável não se compara àquilo que Cristo fez e o poder que existe no sangue dele de sanar toda a sua dívida. Você não deve mais nada para o inferno, você não deve mais nada para os demônios, o inimigo das nossas almas não tem poder sobre a sua vida. E a única coisa que você precisa fazer, meu irmão, é entender que isso tudo só foi possível por intermédio da vida de Cristo, a sua entrega e a sua ressurreição. Um dia, meu irmão, e agora está tão latente, a morte tem permeado os nossos dias, e essa preocupação do porvir, o que vai acontecer? Eu digo para você que você deixando Cristo entrar no seu coração, que o Espírito Santo possa fazer morada em você, te lembrando do pecado, que você é um pecador, que você necessita dele, que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, e que, digo mais, que o mesmo que seus olhos se fechem um dia, porque um dia ele irá fechar, você tenha certeza de que você vai estar com Cristo. Meu irmão, eu te faço um convite hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Entenda que Cristo entregou a sua própria vida por você, pagando a dívida eterna que você tinha. E a partir daí, que você possa viver como Ele andou, que você possa conhecê-lo em oração, que você possa entregar a sua vida. A Bíblia diz que é necessário que você confesse com a sua boca, porque a Bíblia diz também que se você confessar Cristo publicamente, Ele também vai te confessar publicamente. E para que isso aconteça, primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados, dizendo, olha Deus, até hoje vivi pelos meus próprios caminhos, mas agora eu desejo viver segundo a tua vontade. O segundo ponto é agradecer a Ele pela entrega dele, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz e ressuscitou e hoje está à direita do Pai e Ele pagou a sua dívida. Reconheça isso e agradeça a Deus, porque você não era merecedor dessa dádiva e Ele te entregou. Não há nada que você possa fazer para comprar a sua salvação. E não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais, ou há nada que você deixe de fazer ou faça errado para que Ele te ame menos, porque a esperança dele e o caráter de Deus nunca vai mudar a seu respeito. Ele te quer, Ele te deseja, e Ele já fez tudo isso, Ele já te salvou. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Celebramos a Páscoa, a entrega e a ressurreição de Cristo. E essa foi a maior dádiva que Ele podia dar a mim e você. Então, meu irmão, faça essa oração. Entregue o seu coração a Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador. Essa é a minha Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele se entregou por você e por mim. Amém? Excelente Páscoa para vocês. Que Deus os abençoe.